O que é uma doutrina de demônios e como identificar alguma delas? Bom, primeiro que para ser doutrina de demônios tem que contrariar logo de cara algum dos atributos do nosso Criador, seja bondade, justiça, misericórdia, piedade, perdão. Se essa doutrina contrariar algum dos atributos do nosso Criador, denegrir a imagem e identidade dele, com certeza é uma doutrina de demônios. Outro ponto para detectar uma doutrina de demônios é se essa doutrina ou esse entendimento alivia para as trevas, para Satanás e seus demônios, e de alguma forma coloca a culpa que eles têm, a culpa do mal que eles têm no Criador ou nos seus anjos. E isso seria também outra forma de identificar uma doutrina de demônios. Se o mal que pertence a Satanás e seus anjos fosse, por exemplo, atribuído ao Criador. Outro ponto também que é crucial para detectar uma doutrina de demônios é se essa doutrina exalta o homem. Nossa, quantas hoje por aí, né? Ah, você é o centro do coração de Jesus, ou Deus te aceita do jeito que você é. Doutrinas antropocêntricas, doutrinas que com certeza aliviam para o pecado, exaltam o homem como se ele fosse um Deus e digno de adoração e rebaixam o Criador. Com certeza, obviamente, é uma doutrina de demônios. Outro ponto para detectar a doutrina de demônios, complementando esse ponto que eu citei agora, é se essa doutrina de alguma forma alivia para o pecado, tira a culpa do pecado, como se o pecado não fosse grave, como se o pecado não precisasse ser combatido, como se o pecado não trouxesse a condenação da forma que ele traz. É mais um ponto para você detectar uma doutrina de demônios. Outro ponto importante também é se essa doutrina e esse entendimento não está na palavra do Criador. Não é um entendimento que o Criador trouxe ao seu povo. Não é um entendimento que os discípulos do Messias ou o próprio Messias tinha, ou que a cultura hebraica do passado também não tinha. Afinal, a revelação dos conhecimentos do Pai foi dada ao povo hebreu, aos israelitas do passado, e não a gregos, romanos e outros povos pagãos. Claro, não poderia deixar de citar também que para detectar uma doutrina de demônios é se essa doutrina de alguma forma tira o Messias do foco, tira a importância que ele teve para a humanidade, sendo o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Se é uma doutrina que fala, por exemplo, todas as religiões levam a Deus, é óbvio que é uma doutrina de demônios, pois é só o nosso Messias que nos leva de volta ao Pai. É só ele que se sacrificou pelos nossos pecados e é só por meio dele que nós podemos chegar ao Pai. E outro ponto importante também que eu não poderia deixar de esquecer é se essa doutrina ou esse entendimento de alguma forma tira a Torá do Criador do foco. Afinal, o Messias, o verdadeiro Messias, sempre enfatizou a importância de cumprir e seguir os mandamentos do Pai. E ele foi aquele que trouxe os ensinamentos sem a corrupção farisaica, sem a corrupção que havia em sua época, com muito legalismo. Ele trouxe a Torá pura e santa como ela é, sem nenhum fermento. Então, se há pregações por aí dizendo que a Torá foi abolida, que não é necessário hoje mais lei, também é doutrina de demônios, pois isso é contrariar claramente a palavra e as falas do nosso Messias, que deixou bem claro a importância de cumprir os mandamentos do Pai. Bom, creio que também tenham outros pontos para detectar também se algo é ou não doutrina de demônios, mas o que me vem em mente agora são esses pontos específicos que com certeza vai te ajudar a detectar se algo vem ou não do nosso Criador. E é claro, sempre pedindo auxílio ao Espírito do nosso Criador. Afinal, é o Espírito Santo que nos testifica aquilo que vem do Pai ou não. Mas para isso nós precisamos estar em consagração, abandonando o pecado, renunciando à nossa carne, sendo obedientes ao nosso Criador e se arrependendo verdadeiramente de nossos pecados. Isaías 5:20 fala: ai daqueles que ao mal chamam de bem, ou que ao bem chamam de mal, e a própria blasfêmia contra o Espírito Santo está ligado a atribuir ao demônio algo que é do Espírito Santo. E isso se enquadra como blasfêmia. O nosso Messias foi acusado de blasfemo, pois ele estava pelo poder do Espírito Santo, e os fariseus e religiosos da época disseram que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, e isso é blasfêmia.